Sabe aquela vontade de comer um doce que parece que toma conta? Então, isso não é só falta de disciplina, não. Tem muita ciência por trás desse desejo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Por que o açúcar tem esse poder todo sobre nós? E o mais importante, como é que a gente pode retomar as rédeas dessa relação? Mas afinal, por que é tão difícil resistir ao açúcar? Parece uma verdadeira batalha, né? A resposta, olha, não está só na nossa força de vontade. O segredo está todo na química complexa do nosso cérebro. E é por aí que a gente vai começar. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o que acontece no cérebro quando a gente come açúcar. Depois, os impactos disso na saúde. Em seguida, partimos para as estratégias para virar o jogo, o papel fundamental do exercício e, para fechar, aquela dúvida. E os adoçantes? São solução ou ilusão? Então, vamos à primeira parte. Para a gente entender o desejo, primeiro a gente precisa entender o prazer quase instantâneo que o açúcar nos dá. E tudo isso acontece aqui, no cérebro. Tudo começa com a dopamina. Pense nela como se fosse um sinal luminoso de recompensa que acende no cérebro. Quando comemos algo doce, o cérebro libera dopamina e manda aquele recado: opa, isso foi bom? Vamos fazer de novo. É o nosso sistema de recompensa em plena ação. E para completar a dupla, vem a serotonina. Ela entra em cena trazendo aquela sensação de bem-estar, de felicidade. A combinação da dopamina com a serotonina cria uma associação muito, mas muito poderosa entre o açúcar e os sentimentos positivos. E é exatamente aqui que o ciclo vicioso se forma. O consumo inicial gera prazer, mas o nosso cérebro se adapta muito rápido. Com o tempo, ele começa a precisar de doses cada vez maiores de açúcar para sentir a mesma satisfação de antes. É um mecanismo de tolerância, e é assim que o desejo só vai se intensificando. E isso nos leva a um ponto que é crucial: saber diferenciar uma simples vontade de uma compulsão. Uma vontade, como a gente vê aqui, é algo passageiro. Você come e pronto. Já a compulsão, do outro lado, envolve a perda de controle e aqueles desejos intensos, que muitas vezes vêm de gatilhos emocionais. Reconhecer essa diferença é o primeiro grande passo para a mudança. Bom, agora que a gente já entendeu como o cérebro funciona, vamos mudar um pouco o foco para o corpo e explorar o lado menos doce dessa história, as consequências do consumo excessivo a longo prazo. E os impactos no corpo são bem conhecidos, infelizmente. O consumo excessivo de açúcar, vindo principalmente de ultraprocessados, tem uma ligação direta com problemas bem sérios de saúde, como obesidade, diabetes tipo 2 e um risco aumentado para várias outras doenças crônicas. E aqui vai um alerta super importante. O açúcar nem sempre é óbvio, ele adora se esconder. Ele está em alimentos salgados, em molhos, em produtos com rótulo de saudável. É por isso que organizações como o INCA sempre reforçam: ler os rótulos é fundamental. E se a vontade por doces é muito intensa e frequente, isso pode ser o sinal do corpo. Pode indicar desde quedas bruscas de açúcar no sangue até deficiências de nutrientes importantes como magnésio e cromo ou até mesmo um desequilíbrio nas bactérias do nosso intestino. Certo, já entendemos bem o problema. Agora, vamos focar na solução. Existem estratégias práticas e com base na ciência para a gente retomar as rédeas e reeducar nosso paladar. A base de tudo é a estabilidade. Pensa em construir uma fundação sólida com a sua alimentação. Uma dieta rica em fibras, proteínas e gorduras boas faz exatamente isso. Mantém os níveis de açúcar no sangue estáveis. Isso evita aqueles picos e vales de energia que disparam a vontade por doces. E quando a vontade bater, a gente pode usar trocas inteligentes. Frutas maduras como banana e tâmaras têm uma doçura natural. O cacau mais amargo satisfaz o desejo por chocolate e ainda tem antioxidantes. Canela e iogurte natural são ótimos aliados para reeducar o paladar aos poucos. E agora chegamos a um dos pilares mais poderosos no controle do açúcar: a atividade física. E não é só sobre queimar calorias, viu? É sobre uma competição hormonal que acontece dentro da gente. O exercício físico libera endorfinas, que são os nossos hormônios naturais do bem-estar. Essa sensação prazerosa compete diretamente com o prazer que o cérebro busca no açúcar. É uma forma muito mais saudável e sustentável de se sentir bem. A diferença é fundamental. O açúcar oferece um prazer rápido, que logo desaparece e ainda pede mais. O exercício, por outro lado, constrói um bem-estar mais profundo, duradouro, que ainda por cima ajuda a regular o metabolismo e o apetite. Um ponto muito importante aqui, estamos falando de estratégias gerais. Em casos de um diagnóstico clínico como o transtorno da compulsão alimentar periódica,
O acompanhamento com uma equipe de especialistas, médico, nutricionista e psicólogo, é simplesmente indispensável. Finalmente, vamos abordar uma dúvida muito comum. E os adoçantes? Eles são a solução mágica? Vamos dar uma olhada no que as evidências e as grandes organizações de saúde nos dizem sobre isso. O consenso científico mostra um cenário bem equilibrado. Para pacientes com diabetes, por exemplo, trocar o açúcar por adoçantes é uma ferramenta importante no controle glicêmico. No entanto, a Organização Mundial da Saúde não os recomenda como estratégia de longo prazo para controle de peso na população geral. Ou seja, a chave é a individualização. E isso nos leva à mensagem central de tudo. Mais importante do que substituir o açúcar é treinar o nosso paladar para apreciar sabores menos doces, priorizando os alimentos na sua forma natural. O objetivo final é reduzir a necessidade daquela doçura intensa. E a gente termina com essa reflexão. Mudar nossa relação com o açúcar é um processo, não é uma corrida. Talvez o primeiro passo seja simplesmente observar os próprios hábitos, sem julgamento, e escolher uma pequena mudança. Qual seria o seu primeiro passo?